E aí, galerinha do canal da Protânia, tudo positivo e operante? Na aula passada, aprendemos muita coisa sobre os números decimais. Hoje, nós vamos ampliar o nosso conhecimento sobre esses números, tão usados no nosso dia a dia. Então, bora assistir a nossa vinheta, que a nossa aula começa já já. Já sabemos fazer a leitura dos números decimais. Sabemos que quando temos um número depois da vírgula, lemos o número e acrescentamos as palavras décimo, centésimo ou milésimo. E para os números antes da vírgula, lemos todo o número e acrescentamos a palavra inteiro. E quando temos dois números decimais e precisamos compará-los, qual é o maior? E qual é o menor? O que a gente tem que fazer para descobrir? Uma dica muito importante é utilizar também o quadro de ordens que eu mostrei lá na aula passada e está aparecendo aqui para vocês de novo. Escreva os números no quadro e assim ficará mais fácil de compará-los. Por exemplo, vou comparar os números 1/10 com 1/100. Quem representa mais? Vamos ver no quadro de ordem quem está mais perto do inteiro? Dá uma olhadinha aí e analisa. Olha aqui na minha mão, a placa que representa o décimo e a barra que representa o centésimo. Quem é maior? Quem representa entre esses dois a maior parte do cubo? O décimo, que é esse aqui, ou o centésimo, que é esse aqui? Muito bem, o décimo. Vamos fazer outra comparação. 10 centésimos com 100 milésimos. Eles representam a mesma quantidade. Você deve estar se perguntando por quê. Se eu pegar 10 barras, e as barras são formadas por cubinhos, você concorda comigo? Quantos cubinhos eu vou ter aqui nas 10 barras? Se eu tiver 10 barras, quantos cubinhos eu tenho? 100 cubinhos. Então, 10 centésimos é igual a 100 milésimos. Vamos fazer mais uma comparação? 3 inteiros e 2 inteiros e 999 milésimos. Vamos ver como é que ela fica no quadro de ordens? Essa é fácil, né? Quem é maior? 3 inteiros ou 2 inteiros 999 milésimos? Vamos olhar aqui no quadro de ordens? Neste caso, vocês perceberam que eu completei as casas decimais com zero? Eu fiz isso porque eles não irão influenciar no valor do número, pois os zeros acrescentados à direita do número decimal não farão ele mudar de valor, somente mudará a forma de fazer a leitura dele. Tudo bem até aqui? Então vamos entrar em um outro assunto utilizando os números decimais. Você sabe decompor números, não sabe? Então nós vamos fazer uma decomposição de um número inteiro. 234, 2 centenas, mais 3 dezenas, mais 4 unidades. Eu fiz a decomposição pela ordem. Ou 200 mais 30 mais 4, a decomposição aditiva. Isso aí a gente já sabe fazer. Para decompor números decimais, não é muito diferente. Então, eu vou pegar lá 2 inteiros e 3 décimos. Se eu for fazer a decomposição pela ordem, vai ficar 2 inteiros e 3 décimos. Se eu for fazer a decomposição pela escrita aditiva, 2 mais 3 décimos. Outro exemplo, 1 inteiro e 25 centésimos. Se eu for fazer a decomposição pela ordem, 1 inteiro, 2 décimos, 5 centésimos. Ou pela decomposição aditiva, 1 mais 2 décimos mais 5 centésimos. Mais um exemplo só para garantir. Vamos lá? 15 inteiros e 63 centésimos.
Esse número eu posso decompor de várias maneiras. Eu vou mostrar 3 maneiras diferentes. Então, primeiro pela ordem: 15 inteiros mais 6 décimos mais 3 centésimos. Ou, forma aditiva, 10 mais 5 mais 6 décimos mais 3 centésimos. Ou 15 mais 6 décimos mais 3 décimos. Se você me perguntar se existem outras maneiras de decompor esse número, a minha resposta será sim. Mas aí a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Então a gente vai parar por aqui, tá bom? Com esses 3 tipos de decomposição. Só mais uma coisa para a gente terminar essa parte da nossa aula. Quando nós precisamos fazer cálculos, com números decimais, temos apenas uma regrinha a seguir: vírgula embaixo de vírgula. Repete comigo: vírgula embaixo de vírgula. Repete de novo: vírgula embaixo de vírgula. Oi? Como assim? Ah, é muito fácil. É como calcular os valores com o real. Você coloca o real embaixo do real e os centavos embaixo dos centavos, certo? Então, com os números decimais vai ser a mesma coisa. Vamos ver alguns exemplos. 4 inteiros e 78 centésimos mais 3 inteiros e 7 décimos. Você se lembra daquilo que eu acabei de dizer sobre o zero? Pois é, neste caso a gente pode usar essa regrinha. Igualar as casas decimais. Então, depois do 7, eu posso acrescentar um zero que não vai alterar o valor desses 7 décimos. Por quê? 7 décimos e 70 centésimos vão representar a mesma quantidade. E se eu pegasse os 700 milésimos, ele também ia representar a mesma quantidade. E aí, se você for olhar, se você colocar no quadro de ordens, por exemplo, o 7 ele vai ficar um embaixo do outro, sempre na casa do décimo. Então, eles vão representar a mesma quantidade. Vamos ver como que essa conta vai ficar? Então, você viu acrescentando zero no final? Então, ficou 4 inteiros e 78 centésimos mais 3 inteiros e 70 centésimos. O resultado, 8 inteiros e 48 centésimos. Veja que não muda nada. A única regra, que é a regra de ouro, que não dá para abrir mão dela, no caso de adição ou subtração de números decimais, você precisa deixar vírgula embaixo de vírgula. Por isso é muito importante o capricho, a organização, o número bem feito, porque senão você vai se atrapalhar. E aí, todas as regras da adição se aplicam numa adição com números decimais. Soma, sobe 1, troca casa, tudo normal, tudo bem? E você viu que o 3 inteiros e 7 décimos virou 3 inteiros e 70 centésimos. Mas eu volto a lembrar, o zero do número decimal não vai mudar a quantidade que ele representa. Só muda a forma como eu leio, mas não muda a quantidade que ele representa. E isso é muito importante em matemática. Eu posso até ler o número de forma diferente, mas eu tenho que saber que alguns números eu leio diferente, mas eles representam a mesma quantidade. Na subtração acontecerá a mesma coisa. Então, lá, 45 centésimos menos 28 centésimos. Nesse caso, eu não vou precisar igualar as casas decimais, porque eles já têm a mesma quantidade de números depois da vírgula. E eu vou aplicar a regra da subtração. 5, dá para tirar 8? Não, faço a troca. Corto 4, eu lanço um lá para o 5, ele vai se tornar 3, 8 para chegar no 15, faltam 7, 2 para chegar no 3, falta 1. Então, é a mesma regra que a gente faz em todas as subtrações. A única coisa que não pode esquecer: número embaixo de número,
vírgula embaixo de vírgula. Se ela ficar no lugar errado, você erra o cálculo. Então, não se esqueça, vírgula embaixo de vírgula. Tudo bem? Caso você precise acrescentar zeros no número decimal na subtração, tudo bem. Essa regra vale tanto para adição quanto para subtração e para outras contas que você vai descobrir mais lá na frente, tá certo? Lembrando que toda vez que eu acrescento zero no número, eu mudo a leitura do número, mas eu não mudo a quantidade que ele representa, tá certo? Outra dica, as regras para os cálculos são as mesmas, tanto para adição quanto para subtração. Fazemos as trocas e os registros do resultado. A única coisa que a gente não pode esquecer é vírgula embaixo de vírgula. E quando houver a necessidade, nos números decimais, acrescentar o zero no final do número. Mas fique ligado, você só pode acrescentar zero no final do número decimal. Em qualquer outro lugar, no meio, antes, não pode, porque aí você vai mudar a quantidade que ele representa. Você só pode colocar o zero no final. Então ela é 7 décimos. Eu posso colocar mais um zero depois do 7? Posso. Posso colocar um zero entre a vírgula e o 7? Não, porque aí você mudou totalmente o número. Tá claro? Eu posso colocar o zero depois do número, antes não, e só nos números decimais. E aí, deu certo? Será que ficou alguma dúvida? Bom, para a gente tirar dúvida, vamos treinar? Então, agora é hora de treinar um pouco tudo isso que a gente aprendeu. Nossa aula chegou ao final. Vá até o Classroom da sua turma para saber os exercícios que você precisará realizar. Deixe o joinha, inscreva-se no canal para receber as notificações de novas aulas e se ainda surgirem dúvidas, mande suas perguntas pelo Classroom ou deixe seus comentários aqui no canal. Se você não é meu aluno nas salas regulares, me segue no Instagram que eu terei o prazer em atendê-los. Bora dar um tapa na sineta. Beijo, até o próximo vídeo!